Agora sim, galera, tá configurado corretamente. Eu tava mexendo aqui na configuração, mas estava errado. Eu tava gravando com o negócio configurado errado. Salve, rapaziada. Aqui é o Ryan Santos, direto de Inglewood, na Califórnia. E esse canal já foi de geopolítica, já foi de marketing digital, já falei muito sobre relacionamento aqui. E pela realidade que eu tenho vivido nos últimos 10 dias, eu só consigo pensar em família, em proteger família, em healthcare, né, no mercado de saúde, que é onde eu estou inserido hoje em dia, sendo cuidador do meu pai americano. E eu gravei um vídeo esses dias, meio que abrindo o coração sobre a minha realidade atual, das 4 às 8 da manhã cuidar da minha filha, e às 8 eu vou buscar o meu pai americano, levo ele na hemodiálise, fico no hospital com ele e só chego em casa às 6 da tarde. E, entre aspas, eu sou um cuidador, que o cuidador, o maior problema do cuidador de alguém doente é que ele esquece de se cuidar, de cuidar de si mesmo. E, cara, eu tenho lido muitos relatos de pessoas que passaram por coisas parecidas com a minha, e esse pessoal tem eu tenho aprendido muito com essa galera dos comentários. Depois, talvez a gente dá uma olhada aqui nos comentários para ver o que tem. Sempre tem alguém falando alguma doideira. Mas vamos dar uma olhada aqui depois. O que eu quero trazer aqui para você é uma reflexão que veio de um comentário aí esses dias, que é um cara de 33 anos, que o pai dele faleceu, então ele teve que cuidar da mãe e cuidar da empresa, da família, teve que aprender muito rápido a fazer o... Pessoal, só avisando, desculpa o eco, tá? Porque o quarto aqui que eu tô fazendo de escritório, ele tá bem vazio. Antes ficava as minhas coisas aqui e tudo mais, só que agora não fica mais, então eu tô usando ele de escritório. E como ele é um quarto grande e tá quase que sem nada, né? Os guarda-roupas que tem aqui, na verdade, são embutidos. Mas não tem nada dentro, nem aqui fora, não tem cama, minha estante de livros ela também não está aqui, coisa que poderia ajudar um pouco a tirar esse eco. Mais para frente, quem sabe a gente resolve isso ou muda de lugar, não sei se eu vou ficar gravando aqui por muito tempo também, né? Mas vamos dar seguimento aí no React aí, se você ouvir com eco, me desculpa, é por causa disso. O que o pai dele fazia para segurar as contas, ele falou, cara, isso aqui caiu no meu prato porque eu não tenho filhos. E aquilo me impactou de uma maneira muito forte e me fez pensar em geopolítica. Existem moedas digitais que ninguém toca. Pô, esses anúncios aqui me quebram. Então, usa essa informação que eu acabei de soltar agora, do camarada que perdeu o pai. Agora, um segundo nível de informação é o seguinte. Depois eu vou tentar fazer o React, talvez em outro navegador, que corte esses anúncios aqui para poder não atrapalhar o vídeo, tá? No vídeo original, que eu abri o coração falando do SUS e do problema que é o sistema de saúde americano, que é extremamente capitalista, e eu entendi que healthcare, que é saúde e capitalismo, é muito difícil de incluir os dois no mesmo balaio sem ter algum tipo de conflito de interesse. E o conflito de interesse principal que eu reportei no vídeo original foi o fato de que o meu pai operou o quadril e ele, além do problema no quadril de não poder andar, ele é um paciente de hemodiálise. Aqui nos Estados Unidos, cada noite que você passa no hotel é papo de... No hospital... No hotel... Cara, é mais de 50 mil reais por noite. Porque o sistema é assim. Não existe SUS, é tudo privado e
o privado ou cobra da pessoa 50 mil reais por noite, ou cobra do seguro, ou cobra do governo. Se eu não me engano, pessoal, para ter seguro tem que ter o Social Security, né? Quer dizer, para pagar mais barato no seguro tem que ter o Social Security. Você pode adquirir o seguro morando lá nos Estados Unidos sem ter o Social Security, mas você vai pagar talvez muito mais, né? Talvez não, você vai pagar mais. Talvez $500, não sei, talvez um pouco mais, um pouco menos. Já se você tiver o Social Security, o seu seguro vai ficar muito mais barato. Tá bom? Só fazendo um adendo aí. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que é isso aí. Esse vídeo viralizou na comunidade de enfermeiros e técnicos de enfermagem porque acho que nunca ninguém algum influenciador relevante falou da importância do quão mal remunerada e mal apreciada é a profissão do enfermeiro e do técnico de enfermagem. E eu falei isso por quê? Porque eu fiquei, 4 dias internado, quer dizer, eu fiquei como acompanhante e meu pai ficou 4 dias internado, e as 2 vezes que a médica passou lá, ela passou 15 segundos, não olhou nem para a cara do meu pai, nem para minha cara. E eu senti que tanto Galera, isso aqui também acontece no Brasil, tá? Eu já tive nos hospitais. Todo mundo já teve no hospital, né? Mas assim, inclusive eu já estive internado no hospital também. Mas acontece com todo mundo. Às vezes o médico não consegue dar atenção, obviamente, mas às vezes o médico realmente ele está sendo, ele só está sendo vacilão, né? Vamos dizer assim, só está sendo desse jeito aí que ele está falando que ele está sendo, né? Mas nem sempre é por um motivo, né? Às vezes tem um bom motivo. A pessoa da fisioterapia, quanto o próprio médico, quanto o case manager, que eu não sei como é que fala case manager, que é a enfermeira que cuida da parte administrativa e não tem tanto mão na massa ali de trato com o doente, a gente entendeu que os 3 estavam meio que empurrando a gente para sair dali. Tipo, Rush, sai, vai embora. Vai embora, porque você está trazendo prejuízo para a minha empresa. E aí uma pessoa do comentário falou o seguinte, olha só, isso aí é uma prática muito comum e tem um agravante que é o seguinte, a gente lida com pessoas que estão curadas ou semi-curadas e a gente não consegue dar rotação ali porque não tem ninguém para, 1, buscá-las, ou 2, cuidar delas em casa. Meu trabalho é fácil porque eu uso... Galera, de novo esses anúncios de merda. Okay? Então, para as finanças do hospital, tem esse segundo agravante que cara, você curou o paciente, mas você não consegue dar alta para o paciente porque não tem um familiar, não tem cuidador, não tem alguém. E isso, com a geração Y ficando cada vez mais velha e passando a página lá para frente, cara, vai acontecer mais e mais vezes de pessoas que ficaram doentes, não conseguem alguém para buscá-la no hospital ou para cuidar dela em casa. E aí veio o clique. Qual é o clique? Olha só. Eu tinha falado no vídeo anterior que a indústria da saúde, de hospitais, healthcare em geral, é uma bomba relógio. Por quê? Porque você olha aquilo ali e você vê que aquilo não dá lucro e nunca vai dar lucro. Okay? E aqui nos Estados Unidos é capitalista, é privado, só que é até a página 2. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer que o imigrante mexicano aqui acabou de ser atropelado. Vem uma ambulância buscar ele e vai sair, sei lá, $200 mil para curar ele. Esses $200 mil vão ser vão ser boletados para a casa dessa pessoa, só que ele é imigrante, ele nunca vai pagar esses $200 mil e quem paga esses $200 mil é o governo.
Entendeu? Então é um capitalismo até a página 2, porque quem segura a onda do healthcare americano é o governo, sim. Okay? E é o governo depositando dinheiro. Olha, galera, o healthcare, o governo segura a onda do healthcare americano, mas também o governo americano ele tem o poder da impressão do dólar, né? E nossas moedas hoje são todas lastreadas no dólar. O dólar é a moeda de reserva global, né? Então, por isso que, quem sabe, não seja tão ruim assim para os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos bancar o healthcare lá, né? Já aqui é um pouco diferente. O nosso real não tem poder de compra, não tem tanto valor assim. Nos hospitais privados e no... Não estou dizendo que esse é o motivo do porquê que eles... Não estou dizendo que esse é o motivo que faz com que eles consigam bancar o sistema de saúde lá, né? Eu só estou trazendo aqui uma informação relevante. Os providers privados. Aí, juntando essa informação com a informação do camarada de 33 anos que teve que se virar para a sua família, ao invés de para ele mesmo. E essa questão aí de que, cara, muita gente não recebe alta do hospital porque não tem ninguém para cuidar dela em casa. E acaba gerando como é que fala? Bottleneck. Como é que fala bottleneck? Um engarrafamento no hospital. É o seguinte... Sendo o healthcare uma bomba relógio, não faz sentido o sistema puxar, encorajar pessoas a terem filhos. Por quê? Porque, por exemplo, eu, pela primeira vez, desde que eu tive filha, 2 anos atrás, então vamos arredondar para 3 porque teve a gravidez, há 3 anos, pela primeira vez que eu botei o pé no chão e falei, cara, talvez eu não queira ter um segundo filho. Por quê? Porque se eu tiver um segundo filho, não vai ter como eu dar atenção para minha primeira filha, para minha segunda filha, para o meu pai adotivo, para o meu pai biológico, para minha mãe biológica e para o Leão, que é o meu tio, que meio que me criou como pai. E não tem filhos. E eu sei que será um dia a minha responsabilidade cuidar dele. Então imagina se eu olhe para o meu umbigo e tenho um monte de filhos, que é realmente o meu sonho de ter muitos, muitos filhos. Imagina se eu olho apenas para o meu umbigo, tome essa decisão e daqui a X anos aconteça, que cara, vai acabar acontecendo, nossos pais ficam velhos, né? Aconteça com meu pai Francisco, minha mãe Marta, que hoje tem 60 e poucos e não quase 80, igual meu pai Grant. Eu sendo o filho único, a responsabilidade está no meu colo. Não tem um irmão para dizer assim, irmão, me dá uma mão aqui, me dá uma ajuda aqui. Entendeu? Então, o que aquele meu seguidor reportou foi muito real e pode ser, sei lá, de propósito o sistema fazendo isso. Olha só, a gente sabe que daqui a 20, 30 anos haverá uma queda. Cara, o sistema de saúde não vai aguentar, não vai dar vazão a toda essa galera. Ok? Então daqui a 20, 30 anos a gente vai precisar de que as pessoas mais novas cuidem das pessoas mais velhas. Seja fisicamente, seja financeiramente. O problema é que se a taxa de natalidade continuar em queda, né, talvez não tenha tanto jovem assim para cuidar de gente velha, nem pagando e nem da família, que você cuida de graça, né? De um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um tio, não sei. Então tem esse problema também, né? Se você tiver filhos no plural, você não vai conseguir fazer isso. Entendeu?
Então, isso aí, essa observação que o meu seguidor fez, junto com a observação da enfermeira que falou lá que, cara, a gente tem esse engarrafamento de paciente porque as pessoas não buscam, ou essas pessoas são muito sozinhas, não tem alguém para cuidar delas em casa, acendeu esse radar. Acendeu esse radar. É isso. A gestão financeira da sua empresa... Bom, agora eu vou virar aqui na Century. Quero saber se você, sendo aí da área da saúde, se você enxerga algo parecido chegando aí no futuro, ok? Eu acredito que com o envelhecimento da população e com pouca gente contribuindo para o INSS da geração Cauã, geração Z, geração Maia, que é a geração Alfa, realmente cada vez mais as pessoas vão depender do governo e o governo vai ter que imprimir dinheiro, e tendo que imprimir dinheiro vai puxar a inflação para o povo, e é isso. Então é uma questão, chega a ser geopolítica, seria financeira, mas é muito mais que isso. É uma questão geopolítica, familiar, sentimental, que nós, essa geração que não tem muitos irmãos, quando os nossos pais começarem a ficar vulneráveis, não vai ter governo nem hospital suficiente e nós teremos que usar, tipo, geração Y, Millennium, que, cara, teve tudo de ruim, herdou crise, não conseguiu comprar apartamento e, além de ter tido tudo de ruim, daqui a 10, 15, 20 anos, vai ter que abrir mão de suas prioridades, do seu individualismo, para cuidar dos seus pais que estão aí envelhecendo cada vez mais. Entendeu? E aí, com essa questão aí que aconteceu comigo essa semana, eu parei para pensar e olhar assim a minha estrutura. Eu tenho 8 filhos, só que apenas um desses filhos saiu da minha barriga, do meu pau. Entendeu? Eu sustento 8 pessoas. Só que a Maia é minha única filha e eu parei para olhar assim, cara, graças a Deus que o bom Deus me deu condições financeiras e mentais e psicológicas para ser esse provedor, para ser essa pessoa. Galera, lembrando que com uma condição financeira razoável, consegue até mitigar um pouco toda essa questão que ele está falando, mas não totalmente, né? Mas assim, a questão financeira, ela compra muito tempo, né? E como ela compra muito tempo, e para você cuidar de uma pessoa requer muito tempo, toma muito tempo, se você tiver muito mais do que um filho, e você não tiver essa grana que acaba te dando uma liberdade de tempo maior e tudo mais, dificilmente você conseguiria cuidar de alguém, né, que precisa da sua família, do seu pai, ou mesmo ser cuidado, e ainda por cima não passar tanto sufoco assim. Mas você vê que ele particularmente tem dinheiro e está questionando essa situação, mas eu acho que pode ser que dependa também um pouco da idade dos filhos, quando que você vai precisar cuidar do teu pai ou da tua mãe, entre outras coisas. Então, às vezes o tempo pode estar um pouco ao teu favor e às vezes não. Então, isso influencia também. Por quê? Porque é uma tendência, algo que vai acontecer no futuro, e eu já estou me preparando para isso.
Entendeu? Então é isso, rapaziada. Isso aí foi mais um desabafo. Lembrando que, cara, numa situação como essa, eu não tenho como olhar tendências e falar coisas profundas. A minha vida hoje é só família e saúde, healthcare. Família, hospital, enfermeira. Então, os vídeos que não são de Pergunte ao Negão, que não são de quadro de Reels e nem de Elite Intelectual, cara, eu vou ficar desabafando pra câmera com elementos aí dessa tendência aí que é cuidar dos nossos anciãos. Ponto parágrafo. Aonde há oportunidade nisso? Cara, eu tenho uma amiga, que eu já comi ela várias vezes. Galera, o pessoal dos comentários tá falando aqui que se ele não tiver mais filhos, ele vai jogar a responsabilidade para a única filha que ele tem. Eu não sei, cara. Talvez sim, talvez não. Eu tô comentando esse vídeo, eu decidi reagir a esse vídeo principalmente porque eu também sofro um pouco com essa questão, porque eu tenho um filho só. E a gente também tem vontade de ter mais filhos. Só que, como ele disse, é toda uma questão familiar, geopolítica, financeira. Então envolve uma situação muito maior que, querendo ou não, a gente não consegue prever o futuro. Então, tipo assim, mesmo que você tente tomar uma decisão de forma extremamente racional, baseado em como as coisas estão agora, as coisas podem mudar muito daqui a 5, 10 anos e ficar extremamente favorável para você ter um filho. E se você não tiver tido, talvez você não tenha mais a possibilidade de ter esse filho, pela idade da sua mulher, pela sua idade, entre outros fatores aí. Então, pode ser que você tenha mais um filho, mais do que um, e de repente as coisas melhorem por algum motivo, financeiro, geopolítico, entre tantas outras coisas, e aí possa favorecer você de dar continuidade ali cuidando dos teus filhos, e um dia seus filhos cuidar de você, e todo esse ciclo, né? Ou pode dar muito errado também, né? Uma coisa que não tem como a gente prever, né? Ela abriu uma rede de casas de repouso, que não são tão casas de repouso, é meio que um resortzinho para velhos. Os velhos não moram ali, eles vão lá porque tem atividades e tal e coisa, virou tipo um mini clube só para terceira idade. E eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso aí é interessante. Ok? Então, o pessoal aí que fica pensando aí na próxima onda do digital, nas grandes tendências aí, como é que eu vou ficar rico, Cara, para de olhar para o jovem, ok? Porque as pessoas não vão comprar mais curso, não vão ter mais dinheiro para investir em uma shitcoin. E olha na geração roupa nova e entenda, cara, como é que eu posso melhorar a vida do Ryan, que cuida dos pais, e dos pais do Ryan, que estão velhinhos? Entendeu? A pessoa que chegar com a resposta para essa pergunta, ela vai estar bem posicionada ali nos próximos 10, 20 anos. Então, rapaziada, não há apenas vaga para pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, os trabalhos manuais. Eu acho que vai ter vaga também para cuidador de idoso. Quem entender como solucionar a dor, não só do idoso, tá? Mas do filho do idoso que ou do parente, tinha a sua individualidade, tinha a sua liberdade e teve que abrir mão de tudo para cuidar dos anciãos. Galera, se o cara teve que abrir mão de tudo para poder cuidar de um idoso, seja da família dele ou de outro, se o idoso não tiver com a grana para bancar os dois, né? Claro que ele vai ter que minimizar ali muitos gastos, entre outras coisas, né? Como é que você vai ficar cuidando de um idoso? Você vai ter que largar tudo para cuidar de uma pessoa idosa e ainda por cima vai ficar, como dizem o pessoal, né? Luxando por aí, né? Fazendo viagens e tudo mais. Talvez não seja possível.
Então, assim, a não ser que o idoso te pague ou te ajude financeiramente, seu pai, sua mãe, ou seu avô, sua avó, então outro idoso, né? Talvez uma forma de você ajudar essa pessoa que está cuidando de um idoso seja, talvez ela trabalhar de casa, né? Dar conta de trabalhar de casa. Pode ser que o home office tome força daqui a uns anos, ou não, pode ser, porque se a população estiver envelhecendo muito, as pessoas precisarão cuidar dos idosos, a não ser que chutem os idosos para lá e não cuidem, mas se pararem para cuidar dos idosos com a população envelhecendo muito, vai ter que haver uma mudança, uma leve mudança, ou talvez uma grande mudança, eu acredito que uma mudança razoável, em que a pessoa consiga continuar trabalhando de casa, talvez num horário menor, e sobre tempo para poder cuidar do idoso e seja remunerado o suficiente para isso, né? Engraçado que, falando disso, eu me lembrei de uma notícia eu acho que, não sei se foi do Elon Musk ou de alguém falando sobre o Elon Musk, sobre os robôs que ele está criando, né? Os robôs de inteligência artificial que ele está criando, que em tese, em teoria, proporcionarão às pessoas a trabalharem menos. Foi alguma coisa assim que eu vi, se eu não me engano foi isso, a trabalharem menos ou terem mais tempo de alguma forma, né? Tem um caso do robô que pode ficar em casa arrumando as coisas para você e tudo mais, mas eu acho que não foi esse caso não, foi de um caso, uma situação em que os robôs estariam gerando dinheiro, se eu não me engano, enquanto alguma coisa assim. Então, talvez essa seja uma das soluções, talvez não, talvez isso seja um horror, né? Não dá para ter certeza. Entendeu? Cara, eu vim pra... De qualquer forma, para quem programa e trabalha de casa programando, talvez continue a mesma coisa, talvez não, né? Pra Califórnia, eu ia passar, era pra eu levar minha filha na Disney, na praia, não sei o que, cara, eu passo 2 ou 3 horas por dia com a minha filha, porque quando eu chego em casa, ela já tá dormindo. Entendeu? Mas, a mãe dela segura a onda. O meu pai americano não tem ninguém pra segurar a onda. Eu sou filho único. Tá ligado? Então é isso. Tamo junto, é só o começo, rapaziada. Até o próximo vídeo. Teve alguém que comentou que um futuro será muito obscuro para quem não tem dinheiro. Já está sendo. Mas com certeza será muito pior para quem não tem. Eu acredito, né? Posso estar enganado também, mas eu acredito que será muito pior para quem não tem. Não porque a riqueza tem algum poder muito grande, né? Porque, na verdade, no final das contas, quem só livra a gente é Deus, mas se você tiver um dinheirinho guardado, talvez você se livre de alguma coisa, natural, né? Então é isso, galera. A nova tendência do mundo é essa, né? Segundo o que ele está falando aí, cuidar dos idosos, ter pessoas para cuidar dos idosos, ter uma maneira da pessoa sobreviver ou viver enquanto cuida dos idosos, né? Uma maneira de conseguir uma remuneração enquanto trabalha com isso ou enquanto despende tempo para isso, né? Mas eu posso estar enganado, mas eu acredito que eu não sei, talvez demore muito ou talvez não, ao ponto de ter robôs que possam cuidar de um idoso dentro de casa. E aí, talvez se ele pudesse cuidar de uma pessoa dentro de casa, a outra pessoa que em tese estaria cuidando do idoso, ele pode gastar o tempo dele procurando formas de fazer dinheiro para tentar dar continuidade ou mudar a situação de alguma forma, enquanto esse robô está cuidando do parente idoso. Claro que ele também vai ficar cuidando, vai ficar ali de olho. Não sei se essa realidade faz muito sentido, mas não digo que é impossível.
E também tem a questão da acessibilidade. Quanto que custaria um robô desse? Seria o valor de um carro, de um apartamento, de uma casa? Seria um valor muito mais acessível, tecnologia barata? Então envolve... eu acredito que não será tão acessível assim para as pessoas ter um desses robôs inteligentes. E como as pessoas estão cada vez... Como o poder de compra está ficando cada vez menor, pode ser que fique realmente ainda mais difícil. Então é isso, se você ficou até aqui, galera, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Devo continuar fazendo vídeos como esse, quem sabe eu vou experimentar isso. Por enquanto estamos fazendo apenas um teste e de algo que eu achei interessante, porque eu também vi esse dilema na minha família sobre a questão de ter mais filhos. É uma decisão muito difícil, porque ao mesmo tempo que é justamente igual você vê nos comentários, muitas pessoas reclamando que não teve irmão, tem uma diferença absurda para quem tem um irmão, para quem não tem. Tem uma diferença absurda nos cuidados da família, se vai ter gente sobrando para poder cuidar de um parente ou não. Inclusive também quando tem mais de uma pessoa para cuidar, acaba que não fica pesado nem para um nem para outro, exceto quando todo mundo quando todo mundo se abstém daquela responsabilidade, aí acaba que fica de fato mais pesado para uma pessoa do que para outra, né? Mas se todo mundo se ajudar um pouquinho, daria para diminuir essa carga. Então é isso, até a próxima e valeu!